Saudações, curiosos e curiosas. Este é mais um episódio do MagmaCast, Os Mistérios das Profundezas. Somos aqui 3 estudantes de Geologia da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, Bruno, Luca e Henrique. Estamos atualmente cursando o 3º ano desse maravilhoso curso. Estamos aqui para mostrar um pouquinho do que vemos em nossos estudos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Meu nome é Bruno e, igualmente, eu estou muito feliz de estar aqui podendo estar passando um pouco desse nosso dia a dia da geologia para vocês. Olá a todos, sou o Henrique e também estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Vamos nos aprofundar hoje nos conhecimentos da geologia. Oi gente, Daniel Martins aqui mais uma vez. Eu sou aluno de doutorado do Instituto de Geociências da Unicamp e junto à professora Carolina Moreto eu sou um dos idealizadores desse projeto. Como eu já disse em outros episódios, o MagmaCast é um podcast que nasceu relacionado à disciplina de Petrografia e Petrologia Ígnea do 3º ano do curso de Geologia da Unicamp. Somos um podcast amador que humildemente tem a pretensão de expandir a comunicação científica para além do nosso núcleo acadêmico. Para isso, a participação dos colegas é indispensável, desde os alunos, os convidados e os nossos ouvintes também. E hoje nós vamos contar com a ilustre presença do nosso professor Vinícius Meira, que tem um currículo invejável, para dizer o mínimo, e não vai deixar a gente falar besteira por aqui. Ele possui graduação em Geologia pelo Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, a USP, e concluiu mestrado e doutorado em Geotectônica pela mesma universidade. Fez pós-doutorado no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP e no School of Earth and Ocean Science, pela Cardiff University do Reino Unido. Atualmente é professor doutor do Departamento de Geologia e Recursos Naturais no Instituto de Geociências da Unicamp. Professor, seja muito bem-vindo ao MagmaCast. Muito obrigado por aceitar o convite para participar do nosso programa. E você pode falar um pouco agora sobre a sua pesquisa que você está desenvolvendo. Se quiser complementar a sua apresentação, pode ficar à vontade. Então, obrigado, Luca, obrigado, Henrique e Bruno, pelo convite. Estou muito feliz de participar do MagmaCast. Então, quero parabenizá-los por essa iniciativa, parabenizar a Carol, o Dan e toda a equipe. Eu entrei na Unicamp em 2016 como professor e a minha pesquisa desde a graduação eu desenvolvo em relação à evolução de cadeias de montanhas antigas, né? Então, a minha pesquisa busca entender a evolução dessas cadeias de montanha antigas, principalmente estudando as rochas metamórficas e ígneas. E a gente estuda essas rochas e a evolução dessas montanhas porque ela é importante desde a evolução da vida, né, principalmente nas montanhas antigas aqui do Brasil, de aproximadamente 600 milhões de anos, tem uma evolução ao mesmo tempo, que é um grande boom da evolução da vida, e também o entendimento dessas montanhas são importantes, né? O entendimento é importante para a pesquisa mineral, principalmente, prospecção, para a gente encontrar depósitos minerais. Nesse episódio abordaremos os conceitos de placas tectônicas, cadeias mesoceânicas, hotspots e o surgimento da nossa configuração atual de continentes. Já imaginaram que é possível os continentes se mexerem, que a África e a América já foram vizinhas, mas se mudaram? Imagine também montanhas embaixo d'água, ou ainda ilhas sendo formadas pela solidificação da lava. Pensando bem nos conceitos básicos da geologia, a gente pode começar discutindo sobre as placas tectônicas, né? Em uma definição mais conceitual, as placas tectônicas são segmentos litosféricos que se deslocam sobre a astenosfera, interagindo ao longo do tempo, entre si em um processo geodinâmico que origina montanhas e bacias sedimentares, gerando ainda terremotos, magmatismo e outros eventos geológicos. Mas o que são exatamente essas placas tectônicas? Professor, eu já li várias vezes que as placas tectônicas podem ser comparadas com a casca de um ovo, por exemplo, que levou uma leve batidinha na pia da cozinha, e isso é verdade? E assim como a casca do ovo quebrada, formando um mosaico, as placas tectônicas também têm vários tamanhos e formas, certo? A gente tem um episódio sobre a tectônica de placas, mas para a gente começar a falar sobre o fundo oceânico, precisamos saber mais sobre isso. E aí, professor, elas se movimentam mesmo? Então, Henrique, elas se movimentam. E é incrível que elas se movimentam taxa, numa velocidade que varia, né, de placa para placa, mas a gente pode fazer uma analogia com as taxas de crescimento das nossas unhas, né, que são mais ou menos centímetros por ano. Minha unha, ela é uma unha que cresce rápido, tem que cortar com frequência, então seria comparável aí
uma taxa de alguns centímetros por ano de movimentação das placas que são mais rápidas. E essa analogia da Terra, não só da casca do ovo, como as placas tectônicas, mas da Terra como um todo, olhando isso e fazendo analogia com o ovo, ela é muito legal, mas um ovo cozido. Se a gente pega um ovo cozido com gema mole, então a nossa gema mole ela pode então ser relacionada com o nosso núcleo interno. Bem no centro do núcleo, o núcleo interno, ele é sólido, mas se a gente pensar nessa analogia geral do ovo cozido, fica legal, com a gema mole sendo o núcleo externo, e o manto sendo a parte da clara, sólida, mas mole ao mesmo tempo, né, com essa deformação plástica. Então o manto ele é plástico, né, com menor resistência à deformação do que a capinha, a nossa casca do ovo, que a hora mesmo quando a gente cozinha o ovo, quando a gente vai quebrar a casca do ovo para tirar ela também forma essas várias pedacinhos de casca e tal, e a gente pode ter essa analogia. Então a casca com uma parte rígida, né, mais resistente à deformação, que seria comparável então à litosfera. E como a gente sabe que as placas se movimentam? A gente tem toda essa história que a gente já sabe hoje, que é um fato científico, que a América do Sul e a África estavam juntos, né? Mas a gente consegue medir a movimentação das placas com sistemas de posição geográficos, GPS, de bastante detalhe, que conseguem identificar essas movimentações de milímetros tal, ao longo dos anos. Então, sim, as placas tectônicas se mexem, né, e a gente consegue olhar a teoria da tectônica de placas como um todo, como um mosaico de placas na parte superficial do nosso globo, e essas placas, de vários tamanhos, como você disse, têm movimentação independente entre si. Então, outro ponto importante, como o professor Vinícius mesmo explicou, é que essas placas elas não permanecem paradas, elas se movimentam pelo globo e no caminho elas vão se encontrando e desencontrando. E cabe aos geólogos investigarem isso, né? Essa é uma das partes que eu mais amo e gosto na geologia, esse trabalho de detetive, né? De investigador de processos que aconteceram há milhares, milhões e bilhões de anos. E uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, professor, também, é que uma das primeiras teorias que explica os movimentos das placas tectônicas é a teoria da deriva continental, né? Que é do alemão Alfred Wegener, no início do século XX. Quanto a essa teoria, professor, do que exatamente ela fala? Pode nos contar um pouco sobre esse contexto histórico da evolução desses estudos, desde Wegener até a teoria moderna da tectônica de placas? Então, Henrique, essa pergunta ela é bastante interessante, porque ela percorre toda a evolução do conhecimento geológico como um todo, né? Então, o Alfred Wegener foi o primeiro cara a juntar vários registros geológicos numa teoria fundamental que é diferente da primeira teoria fundamental que regiria o planeta. As primeiras teorias, antes da teoria da deriva continental, elas pensavam que o mundo teria se formado como uma bola incandescente, né, bastante quente, com magma ocean, oceanos de magma, coisa desse tipo, e estaria resfriando desde a sua formação. Então, as teorias antes da deriva continental, elas eram baseadas na ideia de contração termal, que a Terra inteira estava se resfriando. Isso vem desde do século XVI, XVII, com os primeiros caras pensando na analogia da Terra como uma maçã enrugada, né, do Giordano Bruno, e depois o Descartes usa isso para fazer uma Terra em camadas e tal. E depois, com a evolução da geologia, desde o Hutton, do Charles Lyell e toda essa turma toda, a gente chegou até uma teoria da contração termal mais organizada com os registros geológicos que a gente conseguia observar nos continentes. Mas essa teoria era uma teoria que não cabia muitas mudanças. Tinham duas linhas principais da teoria do geossinclinal, uma na Europa e uma nos Estados Unidos, e com os registros na Europa, pensava-se então que o oceano poderia virar continente e o continente poderia virar oceano. E a turma dos Estados Unidos pensava numa coisa mais permanente, então que o oceano nascia oceano e seria oceano para sempre, e o continente do mesmo jeito. E a partir do início do século XX, a ciência como um todo observou várias descobertas importantíssimas. Uma delas é a da radioatividade, então descobriu-se elementos radiogênicos que se quebravam, se decaíam em outros elementos e geravam uma quantidade de energia importante.
né? E viu-se que esses elementos estavam nos minerais dentro das rochas. Ou seja, se a gente tinha uma fonte de energia a mais, nisso não daria para a gente pensar numa Terra só resfriando. Essa Terra poderia estar resfriando, mas tinha fonte de energia além daquela fonte de energia primordial da formação da Terra. Então isso já acabou com o principal mecanismo da contração termal. Outras descobertas também importantes, como a exostasia, quando começou a se medir gravidade ao longo da Terra, também começou a pensar que as ideias de pontos continentais, do ZUS e da turma do Gondwana Land, lá da Europa. Então a gente não conseguiria mais ter essa permutabilidade entre oceano e continente. E aí, uma outra linha de descoberta científica também, aí mais para a parte da geologia, foi com o mapeamento geológico que observou-se então estruturas de deformação horizontal de centenas de quilômetros, o que a gente não conseguiria também colocar isso dentro da teoria da contração termal, né? Aí o Wegener foi brilhante, né? Porque ele conseguiu reunir todas essas evidências e começou a falar que os continentes se mexiam. E eles se mexiam e eles andavam na escala geológica, do tempo geológico, por cima de um substrato oceânico, na época que ele pensava, né? E depois do meados do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu que teve um boom no conhecimento do fundo oceânico, onde surgiram então as ideias de espalhamento do fundo oceânico, focada nas dorsais mesoceânicas, que a gente vai conversar mais para frente, né? E o que é legal desse boom todo é que teve uma hipótese, ela foi testada, né, cientificamente por métodos de paleomagnetismo, né? O padrão zebrado, se existia o espalhamento da dorsal mesoceânica, mesmo o espalhamento do fundo oceânico centrado na dorsal, considerando que existe nas rochas vulcânicas a mudança de polo do campo magnético, a gente deveria ver um padrão zebrado dessas dorsais, e esse padrão zebrado ele foi confirmado, o que deu então base científica para essa hipótese. Então, no geral, né, a diferença do continental drift para a teoria das placas tectônicas é então a organização das zonas de formação de litosfera nas cadeias mesoceânicas, zonas de destruição e reciclagem da litosfera nas zonas de subducção e zonas de conservação de litosfera, onde o movimento é lateral nos limites transformantes. Muito obrigado, professor, pela contextualização histórica. Ela é sempre muito importante para a gente conseguir entender toda a evolução, né? Agora vamos seguir em frente, então, com a nossa aventura e falar sobre as dorsais mesoceânicas com o Luca. Uma das estruturas geológicas, né, relacionada aos limites dessas placas que o Henrique e o Vinícius estavam conversando são as dorsais oceânicas, né? As dorsais são basicamente montanhas submarinas que se formam nos ambientes de expansão do fundo oceânico. Então, na atual configuração do nosso planeta, nós temos aproximadamente 60 mil quilômetros de extensão de dorsais submersas em nossos oceanos. Professor, a gente queria te perguntar como que as estruturas se formam e qual o mecanismo responsável pela formação dessas estruturas. Maravilha, Luca. Então, as cadeias mesoceânicas, elas foram identificadas por vários mapeamentos do fundo oceânico na Guerra Fria, principalmente, buscando os navios, principalmente dos Estados Unidos e tal, buscando submarinos, ursos e coisas desse tipo, né? E aí foi mapeado que no meio do Oceano Atlântico, por exemplo, no Pacífico, tem essa cadeia de montanha gigantesca, né? E essa cadeia de montanha, então, ela marca para a gente as zonas de formação da litosfera, de litosfera oceânica. Então, bem na cadeia mesoceânica, a gente tem formação de litosfera hoje, de idade zero. Então, a formação dela está diretamente relacionada à geração de um oceano. E o oceano ele se gera quando a gente quebra uma massa continental. Então, quebra dessa massa continental, da placa tectônica, gera então a formação de um centro de espalhamento oceânico e formação de litosfera oceânica. Como a gente faz para quebrar um continente ou quebrar uma placa tectônica?